Aproveitando que vocês estão em pé, nós vamos ler a palavra de Deus, né? Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26, que nos diz: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muito bem, os irmãos podem tomar vossos assentos. Nós estamos em um trabalho muito especial, que nós chamamos o culto da Santa Ceia do Senhor. É um trabalho este que nós, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vimos que ele teve um início ainda lá na terra do Egito. Nós olhando para o livro de Êxodo, no capítulo 12, nós vimos que lá na terra do Egito, o povo hebreu estavam lá, escravizados, sofridos, estavam muito sofridos na terra do Egito, mas havia uma promessa de Deus. Quando eles foram para lá, né, através de José, que se tornou governador do Egito, Deus tinha uma promessa para o seu povo. Aquele povo já veio de uma promessa de Deus. E Deus velava por eles, Deus olhava para o seu povo. É que nem a igreja nos dias que nós estamos vivendo. Né? Tem muita gente que às vezes diz: olha, mas falta isso, falta aquilo, está faltando mais aquele outro para mim, não estou bem, enfim. Mas eu digo para você nessa noite, Deus tem uma promessa para a sua igreja. Deus tem uma promessa para o seu povo. E, portanto, o dia do cumprimento dessa promessa vai chegar, né? O dia vai chegar. O dia em que o Senhor vai voltar para arrebatar a sua igreja e tirar nós de todos os problemas que todos nós temos nesta vida, no mundo em que nós vivemos. Nós sabemos disso. Então, lá na terra do Egito, havia aquele grande sofrimento para o povo, porque entraram lá, porque José era o governador do Egito, enfim, mas de repente tudo aquilo passou e José desapareceu, morreu, envelheceu e ele passou também. E mais para frente, aquele povo foi escravizado na terra do Egito. Mas Deus tinha uma promessa para eles. E Deus visitou o seu povo através de Moisés, que Deus chamou ele para tirar o seu povo de lá. Só que nos dias de eles saírem de lá, Deus disse para eles: eu quero que vocês façam alguma coisa. O que Deus pediu para eles? Deus pediu que cada família tivesse um cordeiro para naquele dia fazer daquele cordeiro uma oferenda, e aqueles cordeiros seriam mortos, em cada família morreria um cordeiro, mas havia algo especial nesse mandamento de Deus. Deus disse: olha, o sangue desses cordeiros, o sangue deles, vocês não vão comer o sangue,
não vão jogar fora, mas o sangue dos cordeiros vai ser passado nos umbrais das portas da casa que vocês moram. Tanto das portas como da janela das casas, vocês vão passar o sangue do cordeiro que foi morto. Por quê? Porque Deus já estava prevendo que no futuro um cordeiro viria para derramar o seu sangue, não mais para passar nos umbrais das portas, mas que no coração, na vida de cada um de nós, tivesse o sangue do cordeiro. Então todos pegaram e fizeram. E chamou-se aquele dia, aquele evento que eles fizeram, que cada casa sacrificou um cordeiro e comeu assado aquele cordeiro, mas o sangue foi passado nos umbrais das portas, aquelas casas, todos eles estavam se preparando, porque teriam que sair daquela terra. Aí, à meia-noite, Deus disse, olha, cada um de vocês fica na sua casa, porque à meia-noite o anjo vai passar. Quem não quer que o anjo passe? Todo mundo quer. Só que naquele dia, a passagem do anjo seria para fazer com que o rei do Egito libertasse o povo hebreu que estava ali para irem para uma terra que Deus havia prometido. Deus havia prometido uma terra, mas essa terra estava vazia, pastor? Então, não estava. Estava cheio. Tinha, se não me engano, 9 nações que estavam sobre essa terra. Heveus, Heteus, Jebuseus e assim por diante, Ferezeus. Eram diversas nações que estavam ali. Mas Deus disse, eu irei com vocês, eu irei convosco, e vou dar essa terra para vocês. É uma terra que mana leite e mel, uma terra que mana leite e mel. Aí alguém pode dizer, mas será que saía leite da terra? Será que saía mel? Não, são palavras falando da fertilidade da terra, falando do que aquela terra ia produzir para aquele povo, que era o povo de Deus. Mas para isso, foi preciso que os cordeiros fossem sacrificados lá na terra do Egito. Sacrificado e o sangue dos cordeiros colocado nos umbrais das portas. Porque Deus disse, olha, o meu anjo vai passar à meia-noite. Mas aonde ele encontrar sangue nos umbrais da porta, ninguém vai ser ferido naquela casa. Ninguém. Por isso que nós sempre vamos dizer que o sangue do Senhor nos cubra. Que nós possa ter a marca do sangue do Cordeiro na nossa vida. Todo crente tem que ser marcado. Mas não é marcado com ferro quente, que nem os fazendeiros faziam para os animais, não. É marcado pelo sangue do Cordeiro. Na nossa vida, tem que ter o sangue do Cordeiro. Nós vimos que quando João Batista estava batizando lá no Rio Jordão, nas margens do deserto, vinha gente de todo lado para ser batizado por João Batista, porque Deus movimentou aquele povo. Então vinha gente de todo lado, chegava lá, João Batista não era um pregador, que nem muita gente quer hoje. Pregador que não fala palavra dura, pregador não pode estar, o pregador tem que levar de mansinho. Não, João Batista não era desse. João Batista não ganhava cachê para pregar. Então a palavra dele era dura. João Batista pregava e dizia, arrependei-vos dos vossos pecados, porque se vocês não se arrepender, vai chegar o momento que todos vão perecer. E de repente, João Batista vê
Jesus chegando para ser batizado por João Batista. Mas quem sabia que era Jesus? Ninguém sabia. Mas o Espírito de Deus revelou a João Batista. E ele deu um brado, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aí Jesus chegou, entrou na água para ser batizado, e João Batista disse: não, é eu que preciso ser batizado por ti. Agora vens tu a mim? Aí Jesus disse: deixa por enquanto, porque é necessário que tudo que está estabelecido se cumpra na lei. E Jesus foi batizado por João Batista. Mas sabia-se que um dia Jesus, o Cordeiro de Deus, como os cordeiros foram sacrificados lá no Egito, para que o sangue dos cordeiros marcasse a casa de cada um, para quando o anjo viesse para matar os primogênitos da terra do Egito. Deus disse: vai morrer todos os primogênitos, desde o filho do rei, que se assenta com ele no seu trono, até o filho do escravo, da serva, e até o primogênito dos animais. Vai morrer todo mundo, mas aonde tiver a marca do sangue do Cordeiro, ninguém vai morrer naquela casa. Quantos podem dar um brado de glória para Jesus aqui nessa noite? Que na tua casa tenha a marca do sangue do Cordeiro. Aquele dia que fizeram esse movimento, que todas as casas pegaram e sacrificaram um cordeiro, todas as famílias. Quando foi à meia-noite, o anjo veio. E aquele ficou chamado aquele dia, o dia de Páscoa. Desde então se estabeleceu a festa da Páscoa, que se fazia pelo povo judeu de ano a ano. Havia a festa da Páscoa comemorando o dia que foram libertos da escravidão na terra do Egito. E ficou marcado. Porém, nós vimos o texto que eu li aqui, que no dia de Páscoa, Jesus Cristo estava reunido com seus discípulos. Estava preparada a Páscoa. Aqui na epígrafe do texto diz assim: a última Páscoa. A última Páscoa. Porque ali, Jesus Cristo estava comendo a Páscoa, e de repente Jesus pegou um pão e disse: gente, este pão é o meu corpo, que será partido por vós. E na sequência ele pegou um cálice com vinho, fruto da videira. E ele disse: e este aqui é o meu sangue, que será derramado por vós. Este é o meu sangue. Aí deu a nós entender que o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser como lá no Egito, tinha que ter uma marca em cada casa, nos umbrais das portas, com o sangue dos cordeiros que foram sacrificados para a festa da Páscoa, que era a saída do Egito. Também a nossa vida tem que ser marcada pelo sangue do Cordeiro. E o que quer dizer isso, pastor Antônio? É que quando nós somos crente, e na nossa vida tem a marca do sangue do Cordeiro, todo mundo que conhece nós, ele vê uma diferença na nossa vida. Ele vê uma diferença. Crente salvo é diferente, porque essa marca do sangue do Cordeiro mostra para o mundo a diferença entre o salvo
e o que não é salvo. A salvação é um projeto divino para tirar nós do mundo. Nós fomos marcados por Deus para não ser mais igual ao mundo. O que significa isso? Isso significa a conversão da nossa vida. Quando o homem encontra com Deus, ele passa por um processo. Qual é o processo? Processo de conversão. A conversão traz uma mudança na nossa vida. Ela toca no homem interior que cada um de nós temos. Nós temos o homem natural, mas nós temos o homem interior, que é espiritual. E aí nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro, que não é mais os cordeiros da Páscoa lá no Egito, mas é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. O Cordeiro de Deus, que foi espancado, que foi cuspido no seu rosto, que foi batido na sua face. E ainda perguntavam, adivinha quem te bateu? Mas esse Cordeiro de Deus carregou uma cruz nos seus ombros. Chegou no Calvário, ele foi levantado numa cruz. Quando estava levantado na cruz, já prestes a morrer, ele disse, Pai, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí nós olhamos para uma palavra dessa, e nós fica pensando assim, de crente que um não perdoa o outro, de gente que vive intrigado, que não pode sentar no mesmo banco. Ah, pastor, mas o senhor está falando palavra, eu estou falando a palavra que Deus quer que fale. Não adianta nada nós vestir terno, nós pôr a gravata, nós calçar um sapato bonito, não adianta nada. Nós temos que ter a marca do sangue do Cordeiro na nossa vida. Nós temos que ser diferente do mundo lá fora, porque nós nascemos de novo. Nascemos de novo. Eu lembro que quando Josué estava próximo da terra que Deus havia prometido, ele pegou e mandou 2 homens para espiar a terra. Ele mandou 2 homens espiar a terra que Deus havia prometido. E aqueles homens foram, chegaram lá, entraram na casa de uma mulher, que era a mulher mais desclassificada. A mulher mais desclassificada que tinha ali. Mas eles foram acolhidos na casa dela. Foram acolhidos. E de repente os soldados do rei já vieram atrás dele, daqueles 2 homens, e aquela mulher escondeu eles na parte superior da casa dela. E ficaram escondidos. Aí ela fez esse trabalho em prol dos homens que Josué tinha enviado. Quando foi no outro dia, aqueles homens foram embora, ela livrou aqueles homens, mas ela fez um pedido, que tem muita gente hoje que não se preocupa com isso. Ela fez um pedido para eles, ela disse, olha, eu vou fazer isso aqui com vocês, estou fazendo, mas eu quero que vocês me escrevam no livro de vocês. Não para ficar famosa, mas para que quando for destruída a cidade que eu moro, quando essa cidade for destruída, eu e a minha família possa ficar livre dessa destruição. Porque ela acreditou na palavra que aqueles homens falaram. Diz, olha, vai haver aqui uma destruição, essa terra vai ser tomada, assim, assim, assim. Aí ela já fez isso. Aí o que eles disseram para ela? Disseram, olha, você pega e manda pintar essa casa, deixa bem bonita, porque tem uma marca. Disseram, olha, quando você souber que alguém está invadindo essa cidade, você coloca
um tecido, uma fita com a cor de sangue, a cor de escarlata. E todo mundo dos soldados, dos hebreus, que invadiram Jerusalém e que invadiram as demais cidades ali, todos eles sabiam que naquela casa que tinha um cordão vermelho pendurado na janela, ninguém podia tocar. Ninguém tocaria ali. E aconteceu que ela chamou os pais dela, chamou toda a parentela dela e colocou tudo dentro daquela casa. Tudo dentro da casa dela. E colocou um cordão de escarlata pendurado na janela. Cordão de escarlata. Quando os soldados chegaram ali, que viram aquele cordão, cor de sangue pendurado, ninguém tocou naquela casa. Sabe o que isso significa hoje? Que nós temos que ter a marca do sangue do Cordeiro. Porque aonde o inimigo olha e vê a marca do sangue do Cordeiro, ele não pode tocar. Ele não pode tocar. Quantos aqui acreditam? Dá um brado de glória para Jesus. E se você não sentiu ainda a marca do sangue do Cordeiro, nesta noite é uma noite de reflexão. Que você diga para Deus: Senhor, eu quero ser marcado. Eu tenho que ser marcado. Porque a marca está dizendo que aquela pessoa tem um dono. Aquela pessoa tem um dono. Quando o inimigo chega, ele não tem poder sobre a vida daquela pessoa. Eu já dei testemunho aqui, mas nem sempre está as mesmas pessoas. Que um dia eu cheguei lá em São João do Ivaí, 3 horas da madrugada. Por causa que tinha uma pessoa fortemente endemoniada naquela casa. E mandaram me chamar às 3 e pouca da manhã. E a Iolete ficou orando no nosso quarto. E eu fui naquela casa. Quando eu cheguei lá, que eu entrei na sala da casa, o rapaz que estava possesso, o pai dele tinha amarrado ele. Estava amarrado com a corda, deitado no chão, com a boca no chão. Aí quando eu entrei na sala da casa, o rapaz virou a boca assim para cima e o inimigo falou na boca dele. E ele disse para mim, ele disse: pastor de ovelhas, eu estou indignado porque você chegou nesta cidade. Fazia uns 3 meses, eu acho que eu estava naquela cidade. Eu estou indignado porque você chegou nesta cidade. Aí ele disse para mim, se você tem 2 filhos, meus filhos nem estavam lá comigo naquele tempo, estavam uns 300 quilômetros fora de distância. Ele disse: você tem 2 filhos, que eu nem sequer posso tocar neles. Eu não posso nem sequer tocar nos teus filhos. Ele disse: mas esse aqui é meu. Esse aqui eu vou matar ele hoje, eu vim para levar ele. E bati a cabeça daquele rapaz no chão, estava saindo sangue pelo ouvido, pelo nariz. E ele disse: esse aqui eu vou matar. Eu disse: você não vai matar, porque eu vou ordenar que você saia daqui agora, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai sair agora. E aquele demônio deu um grito. E eu escutei o barulho do forno da casa. Que ele passou. Que ele fez no forno da casa. E ele acho que já estava uns 100 metros para cima, ainda escutava o grito dele no ar. E o moço levantou liberto. Aleluia! Glória a Deus! Esse moço aceitou a Jesus logo em seguida. Mais tarde eu fiz o casamento dele. Mais tarde apresentei a filha deles que nasceu. Depois apresentei o segundo filho. E hoje ele é um pastor, dirige a igreja do Ouro Cola, aqui em Maringá. É o pastor Márcio. Mas ele saiu da onde? Ele estava amarrado para morrer.
mas tem um Deus que nos salvou. E Ele colocou uma marca na nossa vida, que é a marca do sangue do Cordeiro. Aleluia! E eu quero orar com a igreja nesse instante. Nossas horas se passam depressa. Eu estou vendo, bom, já está lá a hora. Passa depressa, mas eu trouxe uma palavra aqui, irmão. Uma palavra de preparo para quem vai tomar a Santa Ceia. Você saiba que você vai tocar no sangue do Cordeiro. Mas Jesus está pronto para ouvir a tua oração. E você dizer para Jesus: Senhor, eu não sou nada, Senhor. Mas eu agradeço ao Senhor porque o Senhor me achou. O Senhor me trouxe aqui. Tem milhões de pessoas que estão lá fora, que não é que nem nós que estamos aqui, porque Jesus comprou nós, através do seu precioso sangue. E aí você diga para Jesus: Senhor, me perdoa, Senhor, me purifica, mas só que a Bíblia diz assim, que todo perdão de pecado tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem perdão. Perdão é mediante o arrependimento. Que a pessoa que pede perdão, ele está dizendo: eu não quero mais fazer. Eu não quero mais fazer. Não vou dizer que a pessoa não vai pecar mais, mas ele não quer mais fazer. Por isso está pedindo perdão, e quando assim sucede, ele alcança a misericórdia de Deus. Vamos estar em pé, igreja, nesse instante. Eu estarei orando pela vossa vida. É o momento da oração agora, meus irmãos. É o momento de reflexão. Deixa Deus trabalhar na tua vida agora. Oramos. Senhor nosso Deus. Senhor Jesus de Nazaré. Eu tenho falado aqui, Senhor, que o teu sangue é o que purifica nós dos nossos pecados. O teu sangue é que nos dá vida espiritual. O teu sangue que nos renova a cada manhã. E nesta noite, eu estou orando por essa igreja que aqui está. Que cada um está fazendo uma confissão a ti. E eu peço por toda a igreja, que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor lava cada um de nós, através do teu sangue vertido na cruz do Calvário. E que cada um de nós que vamos participar da Santa Ceia do Senhor, possa participar com dignidade. Assim eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. O fim de toda